Vozes Negras na Cultura Francana, e hoje é uma honra estar recebendo o professor, mestre, doutor e poeta, professor Carlos de Assunção. Seja bem-vindo nesse bate-papo, viu, professor Carlos? Obrigado. Eu me sinto muito bem aqui e gostaria de corresponder à sua expectativa. Estamos aqui, à vontade. Fica à vontade, pode fazer as perguntas que quiser. Muito obrigada, seu Carlos. Gente, o seu Carlos fez 97 anos recentemente. É um artista, ele leva a cultura francana para vários lugares do Brasil. Professor, conta um pouquinho para nós o que motivou o senhor a escrever poesia. Uma história bem antiga. Desde a infância é que eu venho escrevendo poesia. O início do início é o seguinte, a minha mãe era... Eu sempre cito minha mãe. Minha mãe é uma coisa na minha vida. Ela me deu tudo isso que eu tenho hoje, passou por ela, pelo menos passou por ela. A minha mãe foi presidenta da Associação Beneficente 13 de Maio de Tietê, e ela costumava pegar os meninos filhos dos associados e levava para casa para ensinar poesia para os meninos, sabe? Na quadrinha, declamar quadrinha. É um tipo de um sarauzinho, viu? Que estava nascendo, acho, na minha vida. E eu vendo aquilo, tomei gosto pela poesia, porque ali ela ensinava os meninos com tanto carinho. Era uma coisa muito bonita, muito bonita. E vem de lá. A mãe do senhor foi a sua maior inspiração. Foi minha inspiração. Por diversas razões. Uma delas estou conversando com você agora, que é essa de escrever poesia. Em casa não tinha livro, mal tinha arroz e o feijão, sabe? Então, em livros não se pensava. A gente não tinha livro em casa. Mas a minha mãe gostava de ler também. Além de ensinar poesia para os meninos, filhos dos associados da Associação Beneficente 13 de Maio, ela também lia muito. E foi com ela que eu tomei gosto pela leitura, que eu acho o livro é a chave do conhecimento para mim. A educação transforma, né, seu Carlos? Não tem dúvida, não tem dúvida. E a minha vida, de início, eu já tenho esse contato com a palavra, a força da palavra, a beleza da palavra, a beleza da língua. E tanto é que depois eu vim ser professor de português. Você vê como é que as coisas são. As raízes da minha existência estão lá, na infância, no meu lar, de gente pobre, paupérrima, mas que a gente saiu daquilo graças ao livro. O livro é muito importante. O livro, a educação. A educação é uma coisa bela que pode transformar o mundo, pode transformar as pessoas, transformar a vida das pessoas. E, para mim, tem sido tudo isso. E transformou minha vida também, educação. Professor Carlos, o senhor é natural de São Paulo? Eu sou natural de Tietê. É uma cidadezinha, fica no médio Tietê, perto de Piracicaba, Sorocaba, Capivari, Laranjal Paulista, São Manuel, naquela região lá. Região caipira. Eu sou da região caipira paulista. E quando o senhor veio para Franca? E por que o senhor veio para Franca? É uma outra história. Eu vim para Franca porque eu queria me ver o mais longe possível de São Paulo. E aquilo lá não é vida. Aquilo lá é uma máquina de fazer doido. E no concurso, eu era professor primário em São Paulo. E no concurso de remoção, eu pedi à banca que me indicasse uma cidade o mais distante possível de São Paulo,
e onde houvesse vaga que eu pudesse lecionar. Aí me falaram de Rifaina. Eu nunca tinha ouvido falar em Rifaina. Eu nunca tinha ouvido falar, ouvia falar da região aqui da Alta Mogiana, mas não conhecia ninguém aqui, ninguém. Nunca tinha vindo para cá. Eu conheci umas pessoas lá em São Paulo que se diziam que são daqui, que eram daqui, que são daqui, como, por exemplo, Abdias do Nascimento. Ele sempre me falava que ele era de Franca, da Alta Mogiana. E outro também que me falava isso aí foi o Geraldo Campos de Oliveira, um grande líder da causa negra também. O Geraldo Campos de Oliveira, ele me falava, eu sou de Franca também, se orgulhava disso, e muito. Mas voltando à poesia, eu gostaria de dizer a você que eu comecei a escrever poesia levado por influência da minha mãe, do meu avô, e também de um poeta que, de repente, surgiu nas ruas de Tietê, falando poesia. Era um senhor negro, baiano, apareceu de repente na cidade de Tietê falando poesia, sempre cercado de crianças. Ele chamava Valério Corrêa. Fazia quadrinhas, sabe? Ele era repentista, poeta repentista. Pediam para ele, Valério, me faz um versinho. Ele fazia uma quadrinha, a turma pedia para ele fazer o versinho. Tem uma quadrinha dele que fala assim, me chamo Valério Corrêa, sobrenome de Garcia. Na boca de quem não presta, Valério não tem valia. É uma poesia provocante, né? É provocante. Já indicava que ele era um poeta social. É interessante que depois eu vim a escrever poesia social. Eu acho que por influência desse poeta negro, poeta que veio lá do tempo da escravidão e que era analfabeto e que tinha o dom da poesia, o dom da palavra, que é coisa muito bonita. O senhor pode remover montanhas. O senhor falou que o Abdias tinha muito orgulho de falar que era da Alta Mogiana, que era de Franca. Sim. O senhor foi amigo dele? Teve várias experiências com ele? Sim, tive muita experiência. Eu conheci o Abdias em São Paulo. Uma ocasião ele promoveu um encontro de negros na PUC, e eu participei desse encontro, sabe? O Abdias era maravilhoso, sempre lutou pela causa do negro, que se encontra na marginalidade aqui nesse país, que nós negros, ajudamos a construir. O Abdias era uma pessoa que nos serve de bandeira, de inspiração por um Brasil melhor. E o que vai acontecer? O Brasil melhor será aquele que não tenha racismo, essa desigualdade social, essa marginalidade. Isso vai acabar tudo. Graças ao sonho dos grandes homens que nós tivemos, assim como Abdias do Nascimento. E que são inspiração para nós até hoje, né, professor? Não tem dúvida, não tem dúvida. São sim. Ele, o Geraldo Campos de Oliveira, tem outros. Tem Solano Trindade, o poeta Solano Trindade também é nossa inspiração. Aqui em Franca nós temos o Mocambo, que escreve poesia muito bem, eu admiro esse rapaz. Ele costuma fazer rapper, né? Eu adoro rap. Olha, eu tenho a poesia como uma arma. Para mim, a poesia é uma arma contra a desigualdade socioeconômica, porque passa o negro. A poesia, para mim, é uma arma contra o racismo que nos bota do lado de fora do país. Nós que ajudamos a construir tudo aqui.
A poesia, para mim, é uma arma forte. É a arma forte, é o poder da palavra. A palavra tem muita força. Tem muita força e nós vamos atingir o nosso objetivo. Já estamos a caminho. Já estamos a caminho, pode estar certa, de que nós vamos sim. E o povo branco não precisa se preocupar, porque, graças a Deus, nós não temos ódio no coração. Verdade. Nós não temos ódio no coração, nós falamos de amor, nós falamos de igualdade, nós falamos de fraternidade, nós falamos de dias melhores, de dias felizes, para todo mundo, para todas as cores. Eu tenho uma poesia que fala isso. Eu tenho uma poesia que fala assim: tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas vermelhas, pretas, amarelas, brancas, azuis e verdes. Tambor que bate, batuque, batuque, bate, que bate, que bate, que bate, que evoca a bravura dos nossos avós. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas vermelhas, pretas, amarelas, brancas, azuis e verdes. Tambor que bate, batuque, batuque, bate, que bate, que bate, o toque de reunir todos os irmãos de todas as cores, sem distinção. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. Tambor que bate, batuque, batuque, bate, que bate, que bate, que bate, que fala de ódio e de amor. Tambor que bate, que bate, que bate, sons curtos e longos, que bate o toque de reunir todos os irmãos de todas as cores, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo. É o som do tambor? É o som do tambor. É um livrinho, saiu um livrinho agora há pouco, é da Karina. Karina Gera, grande amiga. É a grande amiga nossa, que escreveu esse livrinho aqui. Eu passo a você, esse aqui pode ficar de presente. Ah, obrigada, senhor Carlos. O som do tambor. Som do tambor. Histórias e ilustrações de Karina Gera, e conta um pouco sobre a trajetória do senhor, né? É certo, fala sobre a minha trajetória, a minha trajetória de vida aqui em Franca, essa cidade que me acolheu muito bem e onde eu me sinto muito bem, e eu me sinto francano, moro aqui, resido aqui há mais de 50 anos. Amo Franca. Constituiu a família aqui. Tudo que eu fiz ultimamente tem sido em Franca. Franca das Três Colinas, Franca do Imperador. Eu amo Franca. Eu também amo Franca. Falando em Franca, o senhor teve sua formação acadêmica em letras e no direito em faculdade de Franca. Como foi sua vinda aqui para o município, seus estudos e sua percepção sobre a cidade em relação à inserção de negros nesses espaços? Ah, sim. Eu estou aqui desde... Eu vim para, como eu disse anteriormente, eu vim para cá, para Alta Mojana, na cidade de Rifaina. Eu pretendia ficar em Rifaina há uns 3 anos, fiquei 10 anos, gostava e gosto demais lá. De vez em quando vou lá a Rifaina. E de lá eu vim para cá em 1969, fim de 69, começo de 70. E me dei muito bem aqui. É um povo muito bom, um povo... Acolhedor. Isso mesmo, acolhedor demais. E recebi o título de cidadão francano, e com muito orgulho, e prezo muito esse título, e quero estar sempre à altura dele. O senhor mencionou que o senhor recebeu o título de cidadão francano, e o senhor já foi homenageado em várias escolas e é membro da Academia Francana de Letras. Então, gostaríamos de saber quais foram os momentos mais significativos da carreira do senhor que contribuíram para o desenvolvimento cultural de Franca. Não sei se a minha contribuição é válida, mas a gente sempre fez... Tudo que a gente fez aqui e que a gente continua fazendo no
no campo da cultura, é para que nós nos tornemos realmente, olha bem a palavra, realmente irmãos, realmente pessoas que dão valor àquilo que a gente tem no coração, que é o amor. É isso, Há pessoas que se amam e que se querem bem. É isso aí. A minha poesia versa sobre isso. Eu fui professor aqui em Franca e em todos os outros lugares, sempre pensando nisso, pensando em transmitir a disciplina, levar para os alunos essa destinação, que é a de vivermos bem uns com os outros, porque a coisa mais importante é a convivência. A convivência é que é importante, conviver bem, conviver bem. E esse negócio de conviver bem, a gente aprende. Aprende, quem não sabe aprende, acaba aprendendo e vai ser bom para todo mundo. Pode estar certa disso. É o que a gente leva, né, professor? São as nossas vivências, as nossas histórias, né? Justamente, eu penso assim também, também. O senhor recebeu diversos títulos e homenagens ao longo da sua vida, inclusive uma recentemente, na Alesp, em São Paulo. E o senhor recebeu o título de doutor honoris causa pela Unesp e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como esses reconhecimentos influenciam sua perspectiva sobre a importância da educação e da cultura na luta contra o racismo? Olha, isso aí eu vou resumir em uma passagem que eu aprendi não sei aonde. Mas eu ouvi dizer que o Mandela pensava assim. Ele fala assim, o Mandela: a criança, quando nasce, não sabe nada. Não sabe nada. Não odeia nem ama. Por que não ensinar a amar? Então, eu acho que a educação tem uma função muito grande nisso, para que os homens se entendam melhor e para que os homens convivam fraternalmente e possam construir uma vida de felicidade, que o homem veio aqui para esse mundo para ser feliz. Acima de tudo, ser feliz. E tudo se aprende na vida, na minha maneira de ver. Até ser feliz a gente aprende. Aprende a ser irmão, a tratar todo mundo bem, aprende a conviver. E que a convivência, nós estamos todos no mesmo barco. O mesmo barco remando para o mesmo lado. E isso é que tem que ser. Isso é que tem que ser. E em assim sendo, a felicidade da próxima. É isso que importa, né, Sr. Carlos? É o que importa. Nós viemos aqui para sermos felizes. É isso aí. Ai, ai. Professor, sabemos que o senhor é uma figura ativa em vários espaços educativos e culturais, porque a educação e a cultura, ela anda lado a lado, né? Pode compartilhar como sua participação nesses espaços tem ajudado a inclusão cultural e no desenvolvimento de políticas públicas culturais? Sim. Olha, o Sarau Protesto, eu acho, é um sarau de muita relevância. O que é que nós temos feito? Nós temos feito visita a escolas, nós visitamos escolas, já visitamos quase todas as escolas da Franca e nós levamos essa mensagem, que é a mensagem da fraternidade, a mensagem do amor, a mensagem de uma convivência harmônica entre as pessoas, e tem surtido efeito. A gente vê, dá para ver por aí. Meninos pequeninos de 6, 7 anos estão sabendo o que é racismo, estão sabendo o que é convivência social, estão sabendo de muita coisa que até bem pouco tempo não sabiam. Porque a influência, a cultura na escola, ela é imprescindível. É imprescindível. Tem que mexer o doce.
E a cultura, ela torna o ensino mais leve, torna o ensino mais verdadeiro, torna o ensino aquilo que nós queremos fazer do ensino, é criar oportunidade de todo mundo ser feliz. Voltamos a falar de felicidade. Eu tenho uma poesia que ele fala assim, quer ver? Nós somos Dons Quixotes. Nós, Sarau Protesto, nós somos Dons Quixotes. Em cavalo de sonho vamos por toda a parte da cidade, semeando palavras como sementes, dividindo o pão do bem, mostrando caminhos, levando esperança a quem não tem. Nós somos Dom Quixote, não importa, de sonhadores, o mundo tem precisão. A vida será céu quando todos os homens e mulheres trouxerem as estrelas aqui para o chão. Isso é o Sarau Protesto. Que lindo! E a gente tem ido... Esses dias atrás nós fomos à escola Paulo Freire, depois fomos à escola Faleiros, José Mário Faleiros, e fomos à escola Adalgisa. Nossa, nós vimos lá meninos que já tiveram contato com a gente anteriormente, tudo falando poesia, falando sobre a luta antirracista, crianças que, às vezes, os pais ficam abismados em ver os filhos saberem coisas importantíssimas, que é esse da convivência social, e com tão pouca idade. Isso eu acho uma coisa linda. É fantástico. Tem uma escola aqui em Franca que diz a diretora que os meninos se inspiraram nesse movimento do Sarau Protesto. É a escola Michel Haber, da diretora Catiele. É uma escola maravilhosa, diferente de todas as escolas que eu já vi. Eu já lecionei em muitas escolas aqui em Franca e fora de Franca, Rifaina, São Paulo, Alta Paulista toda, e nunca vi uma escola como essa, porque essa escola, a Escola Michel Haber, é uma escola que serve de espelho para nós todos, serve de inspiração. E que seja inspiração para outras escolas de Franca. Para outras escolas de Franca, e já está acontecendo. Inclusive, as escolas da rede municipal têm um projeto lindo, que é o projeto de botar para funcionar, assim como a escola Michel Haber, a Lei 10.639, que trata da inclusão. A escola de inclusão é uma escola diferente. Há pouco tempo eu fui convidado para ir a São Luís do Maranhão. Eu fui a São Luís do Maranhão a convite de uma entidade lá. Fiquei lá uns 3, 4 dias, fomos eu e a Lourdes. E lá eles estão botando para funcionar essa Lei 10.639 com um sucesso enorme. Essa lei é uma lei sábia, uma lei muito bem feita, que é tirar esse povo da a maioria do povo brasileiro está na marginalidade, não tem poder decisório nenhum na política, em tudo, na cultura, em tudo. Essa lei vai transformar o Brasil naquilo que nós sonhamos, o Brasil do amor. Brasil sem racismo, do amor. Do amor uns aos outros. Eu tenho uma poesia que fala assim, amor é pão, é alimento, amor é a vida da vida. Contudo, nada entendemos da grandeza do amor ainda. Vejo pombos e passarinhos se amando no meu telhado. E vejo os homens passando com a alma e com os olhos fechados. Com a alma e com os olhos fechados, passam os homens e se vão. E não percebem, coitados, que só o amor é a salvação. Quando florirá a pergunta, a comunhão universal, quando nos amaremos como as aves do meu beiral? Se uns aos outros não nos amamos, se não abrimos o coração, como ousar dizer ao mundo que somos realmente cristãos?
O mundo cristão não comporta de forma nenhuma racismo, porque o racismo, nossa, é uma perturbação. O racismo não é vida, é morte. Exclui, né? Exclui e mata. O racismo mata. E quando nós mudarmos a nossa educação no país, quando nós pusermos para funcionar essa lei sábia, nós vamos nos ver livre dessa coisa diabólica que é o racismo. O racismo não vale nada. Outro dia eu falei assim, olha, e eu não gosto de racista. Tem uma poesia que fala isso. Tem uma poesia que fala assim, ela fala assim, eu sou Carlos de Assunção, sou irmão de todo mundo é meu irmão. Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu vim? Vim do quilombo de Palmares, sou descendente de Zumbi. Sou nego cor de fumaça, sou nego cor de vapaz, sou irmão de todo mundo é meu irmão. Mas o racista não. O racista não. O racista não é meu irmão. Ô, professor, qual foi a motivação ou a inspiração para o senhor escrever o poema Protesto? Sofrimento. Sofrimento. Sabe por quê? Eu acho que nós, negros, durante mais de 500 anos, trabalhamos na construção deste país. Não podemos continuar nessa marginalidade, continuar à margem de tudo. Um país que nós construímos, ajudamos a construir quase sozinhos. E estarmos numa situação dessa. Nós, os negros brasileiros, somos 54% da população. 54%, muito mais da metade da população brasileira. Isso os negros assumidos. Fora os que não se assumem e que se escondem atrás de não sei o quê, mas um dia eles acabarão entendendo a nossa mensagem e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Professor Carlos, e nós sabemos o impacto que a educação tem na transformação social. Beleza. E a cultura? A cultura também, tem um uma objetivo força muito grande nesse sentido. De transformação, né? De transformação. Como não tem? Tem sim, e muito. Nós temos aí grandes escritores que estão mostrando o caminho. Hoje em dia nós temos muitos poetas negros e não negros também, que mostram que o caminho não é esse do racismo, não é esse da perseguição, não é esse da violência, não é nada disso, é o amor. E nós temos muita gente trabalhando nesse sentido, neste país enorme. Há pouco tempo eu recebi um convite para fazer uma live, live que fala, live, né? Live, eu não entendo bem esse negócio de live, broadcast, essa coisa, né? Nem sei falar essas palavras, mas lá do Amazonas, cidade de Parintins, no Amazonas, tem uma professora lá que quer me botar em contato com os alunos da faculdade de Parintins, lá onde que tem aquele negócio, a festa do boi, porque a nossa é outra coisa também, a nossa riqueza cultural é muito grande, gente. Essa festa do boi é maravilhosa, lá em Parintins, lá no estado do Amazonas, no sertão do Amazonas. Vamos falar sobre o nosso povo negro, sobre o Brasil, que nós amamos tanto, que nós queremos tanto bem. É isso aí. Professor. Mas, graças a Deus, eu quero parabenizá-la. Por você fazer esse trabalho de vozes negras aqui em Franca. Porque você falando de Franca, você está falando também do Brasil. Sim. Vozes negras no Brasil, vozes negras em Franca, vozes negras no estado de São Paulo, vozes negras
no Rio de Janeiro, vozes negras por toda a parte desse país. Em todo lugar. E que vai ser um céu. É certeza. É certeza. Está escrito nas estrelas. Amém. Está escrito nas estrelas que nós seremos isso tudo que sonhamos. O nosso sonho é muito maior do que nós mesmos. E quais os artistas, professor, negros, já que nós estamos falando de vozes negras francana, lógico que tem, como o senhor mencionou, vozes negras espalhadas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Realmente. Nós temos vozes negras espalhadas por todo o Brasil, por Franca. Mas quais as pessoas que o senhor lembra agora que merece destaque? Eu vou citar um. Sim. Machado de Assis. Machado de Assis, quando eu lecionava, eu sempre falava Machado de Assis, porque eu acho Machado de Assis um milagre. O cara nasce lá, olha, nasce na favela, os pais de uma humildade enorme, o pai era pintor de parede e a mãe, cozinheira, lavadeira de roupa. E Machado de Assis é o grande escritor de todos os tempos em língua portuguesa. Não estou falando só do Brasil, não. Estou falando todos os países que falam a língua portuguesa não conseguiram produzir, não sei se podemos falar dessa forma, um artista da palavra como Machado de Assis. É o nosso escritor maior de todos os tempos e de toda a língua portuguesa. E como o senhor, maravilhoso. Falando em língua portuguesa, o senhor mencionou que foi e é, né, professor da língua portuguesa. Como começou essa paixão pela língua mesmo? Então, lá na minha mãe de novo. Aí voltamos lá. A minha mãe, de tanto ler, ela falava bem, fazia discursos. Era uma maravilha. Eu rio, sabe por quê? Porque eu ouço e vejo, muitas vezes aí, falar, mulher negra. Minha mãe, mulher negra, assim, nasceu e se criou em ambiente paupérrimo, pobre. Nós somos de uma descendência paupérrima, pobre mesmo. Sim. E conseguimos sair de tudo isso graças ao intelecto, cabeça, graças à instrução, graças à educação, graças à luta, graças ao esforço. Com a graça de Deus, saímos de tudo isso. Na minha família, tem muita gente que estuda, viu? E estudam ainda e que já estudaram, vem daí, viu? Lá do meu avô, carroceiro, analfabeto, minha mãe só tinha o primário, mas conseguiu se tornar bem maior que ela própria, lendo e depois lendo de novo, e a gente chegou a esse patamar vindo de tão distante, lá embaixo. E estamos aqui hoje. E eu estou aqui com muita... orgulhoso de estar aqui, sim. Muito Que orgulhoso bom. de estar aqui, porque eu olho para trás e eu sei de onde eu venho. E muitos que estão hoje na mesma situação de que eu vim, poderão estar muito maior do que eu, porque hoje eu, com esse número enorme de pessoas que eu tenho visto andando por aí afora, e que eu tenho visto na TV, que eu tenho visto no rádio, que eu tenho visto por aí, muita gente mostrando a sabedoria da voz negra. Hoje nós temos voz, sim. Temos voz e vamos ser ouvidos. Antigamente não nos ouviam, mas agora terão que ouvir. Haja vista, por exemplo, nós temos a Evaristo, Conceição Evaristo, é uma maravilha também, que está aí para todo mundo ver. Djamila, temos as filósofas, Sueli Carneiro,
temos o filósofo o Renato Nogueira, tem muita gente negra. Tem muita gente são boa, vozes, né? e mais vozes que nós vamos abrir o ouvido desse povo que não quer escutar. Vai ter que ouvir, sim. Botar a boca no trombone mais e mais e mais. É isso aí. É o que eu tinha que dizer. Muito obrigado. É isso aí mesmo. Professor Carlos, e falando em desafios, quais são os principais desafios que o senhor observa que a comunidade negra de Franca enfrenta hoje? Olha, o desafio é sair da pobreza. E não é fácil, mas a luta nos levará a isso. Pode e a educação certa. E a cultura? A educação, a cultura que nós professamos, isso que vai nos tirar dessa situação, de pobreza, dessa situação de quase miséria que nós estamos. Não é por culpa nossa, não. É por culpa de uma... Até eu tenho uma cantinha que fala assim: a princesa Isabel passou cheque sem fundo, enganando todo mundo, enganando todo mundo. A escravidão não acabou, a escravidão continua, só não vê quem é cego ou tem a cabeça na lua. Mas vão, só não vê quem é cego. Mas nós estamos nessa situação é porque nós tivemos uma lei que nos libertou de mentirinha. Não foi uma verdadeira libertação. A verdadeira libertação é essa que nós estamos fazendo todos os dias, em todos os cantos da Franca, em todos os cantos do Brasil. Essa é a verdadeira libertação. Nós vamos nos ver livres dessa corrente que nos prende a um passado de escravidão, a um passado e a uma data presente de muita pobreza, miséria até. Professor, para finalizar, o senhor tem 97 anos. Com toda essa experiência e sabedoria que testemunhamos aqui, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as futuras gerações de escritores, ativistas negros que estão começando suas jornadas? Seja na literatura, na educação, na luta por igualdade ou na inclusão social? Você já falou a palavra aí. Luta. Luta. Deitado no sofá, ninguém consegue nada, não. Vamos deixar o sofá para lá e vamos lutar. Que com a luta nós vamos conseguir aquilo que queremos, com certeza. Pode estar certa disso. Porque capacidade nós temos e está provado. Todo mundo está vendo aí. Nós somos seres humanos como qualquer outro e não somos nem maior nem melhor. E como outros povos alcançaram, o nosso povo também vai alcançar essa libertação que a gente prega já faz tantos anos. Professor Carlos, mais uma pergunta. Nessa trajetória toda, 97 anos, que não é para qualquer um, né? Uhum. Qual é uma passagem racista que o senhor sofreu, que marcou, que doeu? Acredito que sejam muitas, mas sempre tem uma que é pior. Tem que pensar uma. Olha, as coisas que se passam na infância que ficam para sempre, sabe? Quando eu fazia o 3º ano do grupo escolar, naquele tempo a gente falava educação primária, né? Hoje tem fundamental, não sei o que lá, mudou a nomenclatura toda. Eu não entendo desse negócio moderno. Mas naquele tempo eu fazia o 3º ano e eu tinha uma professora muito legal, sabe? E ela resolveu botar um quadro na lousa, um quadro de honra, sabe? E chamou a irmã dela, que também era professora na mesma escola, para vir desenhar. Desenhou com florzinha, tudo. Sabe, professor? Professores são dedicados, né? Pelos professores, o Brasil já seria muito grande, mas não deixa o professor trabalhar direito.
Então, fez um quadro assim, e aí a irmã dela perguntou, quem é que é o primeiro? Aí ela falou, Carlos de Assunção. Eu falei, nossa, mas eu o mais pobre da turma, ia lá com a roupa com furo lá no lugar de sentar, sabe? Buraco. Nem roupa para vestir não tinha direito. Mas tinha a cultura lá de casa que a gente preza muito, que sempre tivemos esse negócio nosso de família. E uma coisa que eu quero deixar registrada aqui. A minha mãe não era professora, não fez faculdade, mas sempre leu muito. Hoje é nome de rua lá em Tietê. E meu pai também. Qual o nome da mãe do senhor? Sebastiana de Souza. Tem lá uma rua lá, Sebastiana de Souza. Porque ela foi assistente social. Naquele tempo, eu acho que não tinha curso de assistência social, não, mas o padre achou que ela tinha que ser assistente social. Ela fez um curso da Bíblia lá em Piracicaba, pertinho lá onde nós moramos, onde vivíamos, e onde eu nasci, 36 quilômetros de Tietê a Piracicaba. Ela viajava para fazer esse curso, sabe? Fez um curso da Bíblia. A Bíblia é um poço de sabedoria. Tem coisa lá que às vezes as pessoas não concordam, cada um tem uma maneira de ver. Nós estávamos conversando, antes de começar o nosso bate-papo, nós falamos que Franca teve um vereador negro. Teve alguma mulher negra na política francana? Eu nunca vi, não. Não, nós tivemos o Vanderlei Tristão, ele era do movimento negro aqui em Franca. Ele saiu do movimento negro, foi candidato e venceu as eleições e fez uma ótima gestão. Ele é que criou a Casa do Abdias, a Casa da Cultura de Abdias, ele que criou. Professor Carlos, uma honra, um prazer ter recebido o senhor aqui, viu? Muito gratidão. Obrigado. Obrigado, eu que me sinto muito lisonjado em estar aqui agora. Eu me sinto muito bem, muito prazer enorme em ter estado aqui e em poder também conversar com você e ver o propósito seu de mostrar que nós temos vozes negras no Brasil, sim. Essas vozes negras estão aí e cada vez falando mais alto.